Meu nome é Débora Estefânia Saia Cremonini e eu e meus colegas vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão do curso intitulado Incentivo à Leitura, Pierre Levy e o Wordwall na Sala de Aula. E foi nos orientado pelo professor Flávio Augusto dos Santos Pinto e apresentado ao curso de Licenciatura em Letras da Univesp. Neste estudo, abordamos uma questão significativa no ensino, especialmente no contexto pós-pandemia do Covid-19, o hábito da leitura entre os estudantes. E com base na percepção de um grupo de professores que identificou o hábito da leitura como um desafio no ensino pós-pandemia Covid-19, nós realizamos uma revisão bibliográfica sobre a inteligência coletiva de Pierre Levy e outros autores da área da educação. E reconhecendo as oportunidades oferecidas pelas ferramentas tecnológicas, propomos o uso do Wordwall, um jogo online, como estratégia para trabalhar a leitura dos alunos. Através de um questionário aplicado em uma comunidade escolar, nós analisamos as possibilidades proporcionadas pelo Wordwall. O objetivo é incentivar o engajamento dos alunos com a leitura e melhorar as suas habilidades nessa área. Esse trabalho oferece uma análise crítica dos resultados e sugestões para aprimorar essas práticas pedagógicas no incentivo à leitura. A combinação da abordagem de Pierre Levy com o uso do Wordwall pode abrir novas perspectivas para o desenvolvimento da leitura e do aprendizado dos estudantes. Dada a importância da leitura na construção do conhecimento humano, muitos estudantes apresentam dificuldade nessa habilidade, o que reflete diretamente no rendimento escolar desse aluno. Em um período muito recente, nós passamos por talvez uma das maiores dificuldades mundialmente falando, que foi a pandemia, onde a educação foi diretamente atingida, tendo que inovar, buscar estratégias imediatamente. Logo após a pandemia, com o retorno dos alunos à sala de aula, percebeu-se a falta de atenção, falta de interesse desses mesmos alunos pela leitura. Diante dessa dificuldade, uma das estratégias foi a utilização do jogo do Wordwall, que propõe uma abordagem lúdica e participativa, colaborando com o aprendizado da leitura. Com base na noção de inteligência coletiva de Pierre Levy, o jogo Wordwall ele incentiva a construção do conhecimento em grupo. Além disso, destaca a importância da informação e comunicação no desenvolvimento de inteligência coletiva, bem como softwares que são facilitadores na leitura das palavras. Eu sou do curso de Letras da Univesp, eu me chamo Angélica. Em reuniões com os integrantes do grupo do TCC, nós vimos que o retorno das aulas presenciais pós-pandemia, os alunos voltaram desmotivados e sem foco de aprendizagem. E com isso, nós fizemos um levantamento da possibilidade de fazer uma ação para estimular os estudantes de uma maneira diferente, com uma ferramenta diferente. E daí nós fizemos com a ferramenta tecnológica, do uso, né, dos jogos online para tentar despertar o interesse deles pela leitura em sala de aula e fora. E com isso, para desenvolver essa habilidade, nós, pelo levantamento, né, que nós utilizamos, foi do Wordwall, que propõe uma abordagem lúdica, participativa, né, do desenvolvimento da leitura dos alunos em sala de aula. E como eles já gostam, né, eles têm essa habilidade da tecnologia, então nós achamos interessante fazer essa abordagem e usar essa ferramenta do Wordwall. E também uma abordagem baseada na inteligência coletiva de Levy, que é uma contribuição, né, importante para a promoção da leitura por meio de jogos. E com base na noção, né, da inteligência coletiva, foi possível considerar o Wordwall como uma ferramenta de iniciativa, de construção do conhecimento,
E também, né, segundo Levi, a inteligência coletiva ela é formada pela colaboração entre indivíduo, entre criar, compartilhar e enriquecer conhecimentos e experiências. E também, né, Levi destaca a importância das tecnologias na informação e comunicação e no desenvolvimento da inteligência coletiva. E nesse sentido, foi possível utilizar os recursos digitais para complementar, né, o jogo do Word Wall e também o reconhecimento de voz para facilitar a leitura das palavras. Olá, meu nome é Edilane e junto com meus integrantes do grupo de letras da Univesp, iremos abordar um assunto muito importante sobre o incentivo à leitura de Pierre Levy e o Word Wall na sala de aula, dando continuidade sobre a inteligência coletiva e ciberespaço. A inteligência é distribuída por toda parte, pois todos sabem algo e isso está inserido na humanidade. As pessoas sabem que a inteligência está em todo lugar. Não há fracasso ou subdesenvolvimento. Ninguém é ignorante. Em algum contexto, cada um tem um determinado conhecimento. Ela é valorizada, coordenada e mobilizada em tempo real. Por outro lado, ela não é um projeto totalitário de subordinação dos indivíduos. Levi fala de uma inteligência insensamente valorizada. A inteligência é distribuída por toda parte. É um fato, mas deve-se agora passar desse fato ao projeto. Levi acredita que as pessoas podem formar uma grande comunidade global inteligente, ajudando-se mutuamente, aumentando e compartilhando a forma de aprendizado, ampliando seu conhecimento. Essa visão de mundo conectado, inteligente e disposto a partilhar as informações de forma interativa remete a uma educação onde todos estão inclusos, participantes, dividindo e multiplicando o conhecimento. Não há exclusão, conquista ou dominação do outro. Há uma grande colaboração, onde todos são bem-vindos. É uma grande partilha através do ciberespaço. A conexão extrapola as fronteiras. A partir da colaboração, foi pensado na possibilidade de trabalhar coletivamente, professores e alunos, ampliando a leitura através do Word Wall, para que o hábito de ler seja agradável e divertido. Olá, meu nome é Érica Cano Biovani. Vim falar um pouco para vocês a respeito da importância da leitura, né? Será visto mais para frente, a partir da análise do questionário da pesquisa, um pouco do que os professores responderam sobre o comportamento de seus alunos no que diz respeito à leitura. Mas pode-se dizer que ela não tem sido algo importante no cotidiano dos alunos em sala de aula ou fora dela. Em conversas informais com os membros do grupo, que são professores, todos mostraram preocupação com o desinteresse dos alunos e demais crianças que fazem parte do dia a dia deles, como filhos, sobrinhos, né? Com base em nossos estudos de nossa licenciatura até agora e na prática docente de alguns integrantes, nós sabemos então daí da importância da leitura para a vida, pois afinal, por meio dela, as crianças desenvolvem a concentração, memória, raciocínio, compreensão, né? Elas estimulam a linguagem oral e ampliam aí a sua capacidade criativa. Para Ben Barger, o direito de ler significa igualmente o de desenvolver as potencialidades intelectuais e espirituais, o de aprender e de progredir. Ele fala da importância da leitura, do hábito de ler e do lugar do livro em um Estado-nação. Um exame das variações dos hábitos de leituras de uma nação para outra demonstra que o lugar ocupado pelos livros na escala de valores dos responsáveis pela sua promoção é a de primeira importância. Todas as autoridades do Estado, da comunidade e da escola, todos os professores, pais e pedagogos precisam estar seriamente convencidos da importância da leitura e dos livros para a vida individual, social e cultural, se quiserem contribuir para melhorar a situação. Essa
essa mesma convicção, ela deve ser então transmitida aos que estão aprendendo a ler de modo apropriado à fase de seu desenvolvimento. Olá, eu sou a Silvia Grancieri. Vou falar com vocês um pouquinho sobre o WordWall em sala de aula. Atualmente há inúmeras ferramentas tecnológicas para serem utilizadas em sala de aula. O computador e o celular podem ser vistos tanto como vilão quanto auxiliares no ensino. Vai depender do uso que o professor propor em sala de aula. As crianças e adolescentes observados pelas professoras autoras deste trabalho gostaram muito dos jogos online e são muito receptivos a ele. Como alguns conhecem o WordWall, ele foi escolhido para ser utilizado pelo nosso grupo. Trata-se de uma plataforma online onde você pode criar atividades personalizadas utilizando o critério de poucas palavras, o que comumente chamamos de gamificação. Assim é descrito na info pedagógica WordWall de abril de 2023. A plataforma disponibiliza planos pagos e gratuitos. No plano pago, pode-se imprimir o material que desejar, pois ela dá essa possibilidade a mais. O usuário pode criar um novo jogo e usar com outras pessoas. A partir de agora, o caminho traçado leva para outra etapa do trabalho acadêmico. Durante todo o processo da pesquisa, houve mudanças para que o grupo chegasse a um resultado que trouxesse dados interessantes ao tema proposto anteriormente. O interessante do WordWall é que é possível você pegar um jogo, trabalhando valores, trabalhando o conhecimento mesmo deles do cotidiano, e a partir desse texto, em pequenas partes, organizar, colocar misturado, né, e abrir para que eles consigam organizar esse texto, obrigando, né, que cada um faça a leitura, né, da sua parte. É bem interessante ver que as crianças ficam curiosas para entender o final para chegar no final da história. Uma outra coisa que é interessante é o professor pode usar criar até 5 jogos dentro da sua conta gratuita. Meu nome é Sônia, falarei da metodologia. O presente trabalho aborda uma pesquisa exploratória de caráter quantitativa, onde o grupo investigou sobre a leitura de alunos pós-pandemia a partir da perspectiva das professoras autoras. Decidimos fazer também uma revisão bibliográfica baseada na inteligência coletiva de Pierre Levy, completada também com autores da área da educação e levantamento da visão do professor, principalmente da rede pública de ensino, através de questionário realizado no Google Forms e divulgado para uma comunidade escolar aleatória pelas mídias WhatsApp e e-mail. A intenção do questionário era conhecer um pouco da visão dos professores, principalmente professores do ensino fundamental e médio, a respeito de seus alunos e se eles conheciam algum jogo para ser usado em sala de aula ou mesmo o próprio jogo, o WordWall. Com o objetivo de embasar teoricamente esse trabalho acadêmico para o seu melhor desenvolvimento, foram realizadas pesquisas bibliográficas em periódicos, internet, livros e materiais disponibilizados no ambiente virtual do aluno da Univesp, sob o olhar da inteligência coletiva de Pierre Levy. No universo de 79 participantes, um grupo praticamente aleatório
onde sabia-se que uma parte relevante dos professores era da rede pública, os questionários realizados pelo Google Forms foram divulgados entre pessoas de uma comunidade escolar do estado de São Paulo. Foi construído um jogo, o Word Wall, onde foi inserido o tema da leitura pelos integrantes do grupo, com abordagem para ser utilizado com crianças do 6º ano do ensino fundamental, do 2. O jogo pode ser readaptado para atender. E nessas considerações finais, eu vou fazer uma retomada, né, do nosso trabalho, que a gente falou um pouco sobre a leitura dos alunos no momento pós-pandêmico, segundo a visão dos professores, né? A gente falou sobre o uso também do Word Wall. Então, a gente se reuniu, viu o quanto era interessante, né, falar sobre essa falta de leitura dos alunos. E a partir da leitura, né, de Pierre Levy, que fala muito da inteligência coletiva, a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho, né? A inteligência coletiva todo mundo sabe um pouco, todo mundo tem o seu conhecimento e consegue partilhar, né? Então, a partir da inteligência coletiva de Pierre Levy, a gente visitou Freire, a gente visitou Bamberger, que são autores que falam sobre a leitura, né? A gente também visitou Vygotsky, outros autores, inclusive alguns que a gente acabou desistindo no meio do caminho de colocar no trabalho, porque era muita coisa para colocar num pequeno trabalho desenvolvido num tempo curto, vamos dizer assim. E a partir, né, de Pierre Levy, a gente desenvolveu o trabalho, a gente aplicou um questionário. Esse questionário, então, foi aplicado para os docentes, né, para os professores, a visão deles, né, se o aluno lê ou não lê. Então, assim, a gente pegou vários dados, a gente teve uma bibliografia, né, uma revisão bibliográfica muito boa, só que no caminhar a gente não pôde colocar todas as informações, então a gente sintetizou nesse artigo acadêmico e encontramos algumas limitações, né? Claro, o nosso trabalho teve algumas limitações, o questionário, o próprio desenvolvimento, e a partir dessas limitações fica o convite para que outras pessoas ou nós mesmos futuramente possamos dar continuidade a esse tema que é super interessante, né? Muito interessante mesmo. E o nosso trabalho chega ao fim e a gente espera ter conseguido apresentar da forma que a gente queria, né? Toda a referência bibliográfica, deixado claro o questionário que a gente foi aprendendo, conhecendo, revisitando, todo esse processo de construir o TCC. Então, espero que a gente tenha conseguido colocar, né, tanto pelo vídeo, pelo trabalho escrito, o que a gente queria falar, né, sobre a leitura, sobre a inteligência coletiva de Pierre Levy, trabalhar um pouquinho os jogos online, especialmente, né, o Word Wall. Então, assim, eu agradeço aqui e finalizo essa minha parte, desejando que a gente possa, no futuro, dar continuidade aos estudos e escrever sobre esse tema super interessante, que é a leitura dos alunos, né? Não importa se é livro, se é na internet, se é pelo celular, tablet, se é uma coisa mais assim, HQ, gibi, se são os grandes clássicos da literatura brasileira ou mundial, né? Que o aluno possa realmente ler e que, inspirados, né, na inteligência coletiva de Levy, a gente possa seguir adiante e sermos bons professores.